Pronto, estamos gravando, viu? Olha só, esse é o nosso capítulo número 1, que diz assim, a natureza da estatística. Esse primeiro capítulo vai situar a gente no contexto tanto histórico quanto social do funcionamento da estatística. Tá bom? Por exemplo, quando se pensa em estatística, você pensa que ela é o quê? Ela é uma área sozinha ou ela é uma parte da matemática? Uma parte da matemática, porque ela envolve cálculos. Só que eu acho que ela ainda é assim, mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil quando a gente não compreende. Ok, então é isso mesmo. A estatística ela é um dos ramos da nossa matemática querida. Então, toda aquela parte da matemática que se envolve em fazer o quê? Fazer pesquisas, planejar pesquisas, realizar as pesquisas, coletar os dados, organizar esses dados, fazer o tratamento deles, fazer o gráfico e tomar as decisões fazem parte da estatística. Não serve para outro tipo de coisa, a não ser analisar informações de algum tipo de variável que vocês coletem informações, tá bom? Então, por exemplo, se eu perguntasse assim para vocês agora aqui do grupo, nós somos 9 pessoas aqui no grupo, na aula, e eu perguntasse assim para vocês, qual a sua idade? Olha, a idade seria uma ideia de variável e cada um de vocês me daria uma resposta que pode ser igual ou não. Se eu perguntar aqui para você, vamos pegar aqui, por exemplo, Caroline, sua idade, assim, se quiser falar ou não quiser falar, não tem problema. 24. 24. Evelyn, 26. Não, 20. já passei, 26 mesmo. Ih, meu pai, esqueceu até a idade, 26. De Lucilene, 94 é 26. 25 eu. 25, tá vendo? Olha? Então, 26, 24, 25, e são dados numéricos que a estatística pode tratar. Se eu pegasse de todos os 8 vocês aqui, eu teria já informações suficientes para calcular aqui algumas coisas, como calcular média, calcular moda, mediana, variância e desvio padrão, que são os valores que a gente vai aprender a trabalhar aqui, tá bom? Nós temos aí um semestre para ver um tema que é bem tranquilo. Qual é a coisa que eu quero pedir para vocês aqui e quero que isso seja assim, levado bem a sério? É que vocês não pensem que a disciplina de estatística, por ser de regularização, ela não é importante para vocês, tá bom? Ela é do mesmo modo, da mesma forma que uma outra disciplina que está lá na grade do semestre normal de vocês. Ou seja, ela aprova você e também reprova. Ou seja, na verdade, você que vai fazer se aprovar ou se reprovar. Né? Se você cumpre as atividades normais, tranquilo, você vai aprovar. Agora, quem não fizer, quem não participar, não tem como. Aí vai ficar devendo de novo para outro semestre. Então, o bom é que todo mundo que está aqui nesse grupo entre logo assim, com muita vontade, já termine logo ela para poder não precisar ficar fazendo novamente em outro semestre. Tá bom? É só a gente manter nosso compromisso. Toda quinta a gente tem um momento, uma horinha aqui, e durante a semana vocês têm material para ler e para tentar fazer atividade. Então, olha só, nós vamos falar do panorama histórico aqui da nossa estatística, tá bom? Logo depois, eu não vou ler com vocês isso aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou deixar para vocês lerem lá no portal e ler. Nós temos aqui agora o que significa o método estatístico, tá? Nesse item do método estatístico, nós vamos ver aqui 3 métodos interessantes. Primeiro é o método científico. Como é que a ciência faz para poder ter os seus dados? O segundo método é chamado de método experimental. O nome já diz, né? Ele quer dizer o seguinte, que eu posso ter os meus dados por experimentação, eu vou testando. Então, eu testo aqui alguma coisa, não deu certo, eu anoto o resultado, testo de novo. Ou seja, pela experimentação, vamos falar assim, pela construção, eu consigo ter dados também. Esse é o segundo método da estatística, da experimentação.
E o terceiro dado, o terceiro ponto aqui, é o método estatístico falado mesmo. Por quê? Olha a diferença deles aqui, tá bom? Depois vocês vão ler direitinho e vão poder comprovar o que eu estou falando. O método científico é aquele que diz o quê? Que uma coisa é verdade porque ele pesquisou, porque ele comprovou, ele teve dados ali e bateu o martelo e disse que é assim porque a ciência o ajudou a entender dessa maneira, certo? Depois, só um minutinho, pessoal, deixa eu tirar o som do celular aqui, tá bom? Rapidão. Já tinha o feito aqui, ó. Desculpa aí, minha galera. Quando tocou aqui pertinho, eu tive que retirar ele daqui. Pois bem, vamos continuar aqui a nossa análise. 3 maneiras que eu tenho para poder verificar se algo com valores, vamos falar assim, um valor real como informação. A primeira maneira de adquirir uma informação concreta, no caso, é pelo método científico, onde você vai, através da ciência, poder encontrar a informação e ter segurança naquilo que você vai poder afirmar ou descobrir. É mais ou menos de dizer assim, que eu só acredito vendo, não é isso? O pessoal das ciências, vamos falar assim, os pesquisadores, eles gostam muito de comprovar pela ciência aquilo que eles colocaram como tese. Já tem outro grupo de pessoas que gostam de experimentar, é o método experimental. Tá bom? Então, eles vão lá, colocam, testam, verificam se é verdade, bota a mão na massa mesmo, mas não é muito daquela parte científica, tá bom? E o terceiro é o método estatístico. Olha a diferença do método estatístico para o científico e para o método experimental. É que a maneira estatística de obter as informações é através de pesquisa, tá? Por quê? No método estatístico, a gente não consegue manter, por exemplo, todas as variáveis controladas. Quer ver só uma ideia? Uma ideia aqui do método estatístico? Eu estou olhando aqui para o tempo, que está bem nublado, e eu pergunto a vocês, está nublado aí também na sua casa? Sim ou não? Me respondam. Pode abrir. Sim. Sim. Eu acho que é certo. Agora, olha só. Eu olho para o tempo, percebo que está nublado. Eu posso... Agora, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu posso afirmar que vai chover? Sim ou não? Pode, saber se vai, mas pode também. Olha o quanto é interessante. Eu vejo que está bem nublado, está escuro aqui, muitas nuvens bem escuras. Eu penso que vai chover, mas eu não posso dizer assim, vai chover. Né? Por quê? Porque pode dar um vento aqui, levar essas nuvens para bem longe e não chover aqui. Pode chover mais um pouquinho mais na frente. Então, a estatística trabalha sempre com essa ideia de que a gente não controla as variáveis todas, tá bom? Não é possível a gente controlar as variáveis. Então, a gente vai supor que essas variáveis se comportam de um jeito que a gente espera, coleta informações dessas variáveis, e essas informações vai nos dizer como é que essa variável se comporta, né, ao longo do tempo, vamos dizer assim. Ou seja, a estatística tem sempre uma certa dúvida nas suas respostas. Tá? Eu acho que vocês já perceberam aí, quando você ouve a TV, quando você vê assim no jornal falando assim, vou usar um caso bem comum que acontece sempre na época de eleições, que alguém fala assim, um candidato tal tem 20% das intenções dos votos. Uma margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo.
ouviram uma informação desse tipo? Já. Outra informação bem atual diz assim, a média de mortes por coronavírus no mundo hoje é de 1.700 pessoas por dia, com uma margem por exemplo, uma margem de 200 pessoas para mais ou para menos. Na estatística, tem sempre essa parte, essa margem, é a dúvida. Por quê? Porque a gente não tem condições de pesquisar a variável toda, por exemplo, no mundo inteiro, tão rápido, para poder fazer essa informação chegar até o consumidor, até o ouvinte, todos os dias. Então, o que se faz é supor, é pegar uma amostra da população, pegar informações dessas amostras que a gente consegue tomar, e a partir dessa amostra, imaginar que o que acontece com aquela amostra que eu consegui trabalhar, acontece também com o total, com o resto da população. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma pesquisa com vocês 8. Agora nós temos só 6 na sala. Acho que os outros caíram à internet. Mas 6 de vocês vão me responder. Quando eu acabar de responder, vocês vão me ligar o áudio e responder aí, tá bom? A pergunta é: qual é o time que você gosta de torcer no futebol? Bem simples, é uma pergunta que, assim, vocês são do time feminino aí, talvez não goste, mas suponha que se você tivesse que escolher hoje um time para torcer, você iria torcer para quem? E eu vou anotar bem aqui rapidão as respostas de vocês, tá bom? Vai lá, abra o áudio, uma de cada vez. Leidiane. Antes eu gostava de torcer pro Flamengo, né? Assim, gostava de torcer e assistir. Hoje eu só torço, não assisto, não. Mas você gosta do Flamengo, então, certo? Caroline. Que pergunta difícil, professor. Vai lá, me dá um aí. Põe aí o Santos. Santos, beleza. Andressa. Flamengo também. Flamengo, certo. Vai lá outra pessoa da galera aí. Vai lá, me dá. Santos! Santos, olha só, outro pro Santos aí, que legal. Quem falou agora foi a Evelyn? A Juscelene. Juscelene, beleza. Evelyn, me dá aí. Ateu. Escolhe um. Como é o nome daquele? O vermelho é o Flamengo, parece. Flamengo. Tá certo. Beleza, então tá. Então, olha só. Foram 5 respostas. Olha o tanto que é interessante aqui a ideia da estatística, tá bom? Nós tivemos 5 respostas. Dessas 5, 3 são Flamengo e 2 são Santos. Nós diremos o seguinte, como vocês são todas femininas aí, nós poderíamos dizer o seguinte, e se eu fosse tomar a amostra que é vocês 6, vocês 5, aliás, se vocês forem minha amostra, eu poderia agora dizer o seguinte, que nessa amostra, o Flamengo é aí o time campeão em preferência nessa amostra. Então, eu poderia dizer o seguinte, se essa amostra de vocês fosse tomada de lugares diferentes de Araguatins, com pessoas de idades diferentes, com pessoas de classes diferentes, para não ficar tudo de um jeito só, nós diríamos que em Araguatins, a maioria das pessoas são flamenguistas. Olha o tanto que é interessante a ideia da estatística. Ela nos leva a inferir uma informação em um grupo maior a partir das informações de um grupo menor. Ou seja, eu pego uma amostra de um grupo, faço estudo com eles, e o que acontecer com esse grupo, a gente imagina que aconteceria também com o grupão maior. Legal? Estão entendendo aí mais ou menos a ideia? Existe... Beleza. Então, todo o trabalho básico da estatística é poder fazer pesquisas
e tomar decisões baseado com os resultados dessa pesquisa. Mais um exemplo aqui para vocês entenderem. O mundo inteiro hoje está fazendo as vacinas contra a Covid-19. Essas vacinas, elas têm que ser testadas. Então, eles saem aí no mundo procurando pessoas que sejam voluntárias para poder fazer o teste dessa vacina. Então, suponha que uma dessas empresas de farmácia aí esteja construindo essa vacina, mas ela precisa aí de 2.000 pessoas para fazer o teste. Essas 2.000 pessoas vão tomar essa vacina e eles vão observar os resultados nessas 2.000 pessoas. Aí eles vão pensar o seguinte, olha, o que acontecer com essas 2.000 pessoas, normalmente vai acontecer com o resto do mundo. Por quê? Porque eles não conseguem testar em todas as pessoas do mundo, tá bom? Mas eles vão pegar essas 2.000 pessoas e vão injetar essa vacina, aí eles vão chegar à conclusão seguinte, suponha que, né, vamos pensar aqui a ideia. Dessas 2.000 pessoas, 1.500 não sentiram nada. Tomaram a vacina e melhoraram bacana. Mas tiveram 300 pessoas, dessas 2.000, que sentiram muitas dores na cabeça, tá bom? Então, eu tenho aqui um percentual bem significativo das 2.000 que tomaram a vacina e sentiram muitas dores de cabeça. E eu tenho mais 200 pessoas, por exemplo, que simplesmente deram uma pequena diarreia e não sentiram mais nada. Mas todas as 2.000 se curaram. Ora, então eles pensam o seguinte, poxa, se de uma amostra de 2.000 pessoas, todas se curaram, umas poucas 300 tiveram dores de cabeça e umas 200 tiveram náuseas e diarreia, significa então que no resto da população também, todo o resto pode se curar, uma boa quantidade vai dar dor de cabeça, outras vão dar diarreia, mas tudo isso pode passar e podem se curar. Então, vamos produzir a vacina porque não é perigosa. Tá? O máximo que ela causa é dor de cabeça e diarreia. Vai sabendo aí a ideia? Agora, se elas pegam essas 2.000 pessoas e fazem o teste com elas e falam assim, não, dessas 2.000 pessoas, 500 morreram com a vacina. Aí, então, eles vão falar, poxa, então eu não posso produzir essa vacina, tem alguma coisa errada nela. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos refazer os testes, vamos modificar a fórmula, porque senão muita gente no mundo vai perecer, tá? Porque é só uma ideia para vocês entenderem a importância da estatística. Tá bom? Ela é bem ampla, ela é simples, mas ao mesmo tempo é ampla. E isso é a ideia do método estatístico que eu estou colocando aqui, está aqui na tela de vocês, tá bom? E aí, logo mais embaixo, vocês vão ver aqui as definições da estatística, tá bom? Vocês vão ler bem direitinho o texto. Observe que tem uma parte em negrito. Essa parte de negrito, vocês observem bem ela, tá bom? Nós temos as fases do método estatístico. Quais são essas fases? A primeira fase, a coleta de dados, tá bom? Então, tudo na estatística começa quando você vai coletar os dados, tá bom? A segunda fase é o quê? Vamos lá. A crítica dos dados. O que é essa crítica dos dados? Você vai apurar se nessa obtenção dos dados, nessa pesquisa que você fez, se não teve falhas. Ou seja, se as perguntas eram adequadas, se as pessoas davam respostas adequadas, tá bom? E você vai fazer essa crítica, ou seja, você vai avaliar se esses dados são confiáveis. Terceiro passo aqui da estatística, aqui está no item 4.3. Você vai apurar esses dados. Essa apuração, ela é como se fosse a organização, tá bom? Desses dados. Ela pode ser manual, eletrônica ou eletromecânica. Próximo passo, você vai expor ou apresentar esses dados, certo?
através de tabelas ou gráficos. O próximo passo é chamado de análise dos resultados. A parte mais importante aqui é essa análise, é o que você vai fazer com esses resultados, tá bem? Bom, então, até esse ponto aqui é a parte teórica do que é estatística. Vocês vão dar uma lida nesse material, vai entender bem bacaninha. Aqui dá um exemplo das estatísticas nas empresas, tá bom? Mostrando para vocês aqui que em todos os lugares, todas as empresas, não importa de que tipo. Por exemplo, a universidade é uma empresa e precisa de estatística para poder fazer os seus planejamentos, tá bom? Hoje em dia, se a pessoa vamos falar assim, inteligente, ela nunca começa um negócio, nunca começa um empreendimento sem antes fazer pesquisa de mercado, sem antes compreender como é que funciona o mercado e as coisas e as pessoas no local que ele está querendo começar a investir. Vou dar outra ideia para vocês aqui. Outro dia inaugurou aqui em Araguatins as lojas Americanas. Eu pergunto a vocês, será que as lojas Americanas veio aqui para Araguatins sem antes ter vindo aqui um batedor, um pesquisador, para saber se tinha condições de eles virem aqui para Araguatins? Sim ou não? Me respondam aí. Primeiro eles fizeram uma pesquisa para saber se realmente ia ter lucro ou não. Até porque aqui em Araguatins, né, tem várias lojas, e aí nem muitas delas não são bem conhecidas, mas algumas são, então eles fazem sempre essa pesquisa. Muito bem, é exatamente isso. Então, eles podem ter feito a pesquisa pessoalmente, pode ter mandado uma equipe aqui para a cidade para pesquisar, ou pode ter pesquisado virtualmente, né, através das compras que o pessoal de Araguatins faz pela internet, através de formulários. Eles podem ter feito pesquisa de alguma forma, mas eles sempre fazem, tá bom? E isso garante que a empresa ou a instituição vai ter sucesso com aquilo que ela está pretendendo empreender. E para essa parte teórica, nós temos aqui um exercício, tá bom? Ó, bem no finalzinho aqui do capítulo, tem um exercício que vocês vão responder ele para nós, tá bom? É um exercício bem tranquilo, com todas as informações tiradas do texto aí. Vocês vão responder esse exercício para mim e vão me mandar. Esse primeiro exercício, como é que vocês vão mandar ele para mim? Vocês podem copiar ele no seu caderno, responder, tirar uma foto do exercício respondido e manda aqui no nosso grupo, tá bom? O nosso grupo vai ser basicamente para isso, para a gente poder conversar, e esse primeiro momento eu vou aceitar as respostas dele aqui, tá bom? Depois eu vou usar outras ferramentas de devolução de respostas também, tá bem? Compreenderam a ideia, então? A gente consegue, daqui para o final do curso não é possível. Não, consegue sim, tá bom? O que nós vamos fazer aqui nesse momento? Como eu disse bem no princípio, era expor para vocês a ideia da disciplina, formar um compromisso aqui com vocês, deixar esse material para vocês lerem e responder essa atividade. Então, a gente vai deixar aí uma margem de 20 minutinhos para vocês entrar lá no portal, baixar esse material, ler e fazer essa tarefa, tá bom? Aí, a partir de amanhã, eu creio que já consigo colocar o capítulo 2, que vai ser parte da segunda aula, e aí vocês já vão ter uma semana para vocês lerem, tá bom? Então, na aula que vem, a gente já vai estar trabalhando as dúvidas desse capítulo 1 e também do capítulo 2. Aí a gente fica sempre com uma semana de antecedência, tá bom? O material vem primeiro e a aula vem depois. Professor, só quer as respostas para hoje? Não, você vai começar a fazer, você vai ter para mim, assim, você vai me devolver hoje ou amanhã, tudo bem. Vocês vão ter essa semana para me devolver as duas, vamos falar assim, as duas atividades. Essa daqui, como é bem simples, que é só fazer leitura, entender da ideia e responder, é tudo teórica mesmo, não tem que calcular nada, essa você vai gastar pouquíssimo tempo para fazer. Mas eu quero que vocês leiam com calma, com tranquilidade, com paciência, para poder aprender mesmo, tá bom? Tem até o final de semana para me entregar essa e a outra que vou postar provavelmente amanhã, tá bom?
Ok. Certo. Então, como é que vai funcionar bem? Vou repetir, que talvez alguém não estava bem no princípio. A ideia da sala invertida é essa. É vocês terem contato primeiro com o material antes de ter a aula. Porque aí, olha, se vocês, por exemplo, vou dar uma ideia, se vocês tivessem a oportunidade de ter esse material antes desse momento, hoje eu não estaria falando aqui dessa maneira, eu estaria respondendo vocês, tirando as dúvidas de vocês já. É muito mais produtivo assim, porque a maioria dessas partes aqui vocês são capazes de aprender sozinhos, eu não precisaria estar aqui tagarelando para vocês, tá bom? Aí, então, a partir da próxima semana, na próxima aula, a gente já vai trabalhar em cima disso. Vocês leiam o material, as dúvidas que ficaram, você anota no seu caderninho, para esse momento de interação, vocês trazerem somente as dúvidas. Combinado? Ok. Beleza. Então, eu vou disponibilizar agora aqui o link da frequência, tá bom? Aí vocês vão fazer para mim, vão responder essa frequência. Na verdade, a frequência você vai apenas selecionar o seu nome e vai mandar enviar ele aqui para mim. Estou colocando o link aí para vocês agora no chat, tá bom? Olha aí. Tá aí. Nós tínhamos. Acho que alguém caiu a internet ou saiu, não foi? Já temos 6 agora, mas tudo bem. Eu acho que foi o Adair, né, que não está mais aí. Vou parar minha apresentação agora aqui. Me diga aí se vocês estão conseguindo acessar o link aí do formulário. Eu Da consegui. frequência eu consegui também. Certo. Andressa, Evelyn e Jusilene, me diga aí se conseguiram. Certo. Professor, eu consegui, mas o e-mail que tá não é o meu. Eu tô tentando. Sim, professor, Não, tudo bem, indo bem aqui. certo. Como eu coloquei o seu nome lá para você selecionar, não tem problema no e-mail não, tá bom? Tá bom, então. Beleza. Então tá, galera. Vocês têm agora esses 18 minutos restantes para vocês tentarem baixar lá o capítulo e ler ele, tá bom? Combinado? Combinado. Ok. Então, o que acontece? Nós vamos nos encontrar novamente a próxima vez na quinta-feira que vem. Não se esqueçam de nós, tá bom? Importantíssimo. Vai ser fácil, mas precisa de vocês estarem juntos. Certo? Ainda bem que ficou na quinta, que eu estava preocupadíssima, imaginando que nós ia ter 3 disciplinas na quarta-feira. Não, a gente achou por bem deixar aqui na quinta, porque senão ia ser sobrecarregar demais vocês, aí o rendimento não seria muito interessante. Foi bem melhor mesmo. Certo. Muito bem, então, minha galera. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Na próxima quinta-feira vai ser mais produtivo, porque eu quero trabalhar em cima das perguntas que vocês trouxerem, tá bem? Tá bom, tenha uma boa Ok. noite. Boa noite para vocês, tá bom? Fique com Deus. Eu vou disponibilizar o link da gravação lá no Educa também, tá bom? Ok.